Bom, pessoal, boa tarde. A proposta, esse vídeo aqui, né? A proposta desse vídeo está dando subsídio para a atividade 14, relacionada ao texto Orientação Psicológica para Aposentadoria. A gente vai discutir como que a orientação profissional, né? Um dos elementos que a compõe é a orientação para aposentadoria, tá? E é um tema muito interessante, que é um tema que vem tendo uma demanda crescente, muito crescente, em função, em primeiro lugar, de um aumento, né, sistemático do número de idosos, né, no país. Então, a gente tem um processo de envelhecimento da população, tá, que vem marcando de maneira muito forte, tá, a distribuição etária, né, na sociedade. Então vem aumentando muito o número de idosos, e isso coloca uma série de questões para a nossa sociedade, que são, primeiro, começa a colocar uma discussão de nível econômico, né, relacionado à previdência, né, que começa a ter um peso maior no sistema previdenciário, que vai mobilizar toda uma série de reações, principalmente por parte de governos que são menos garantistas, né, de direitos, né, procuram desestruturar direitos sociais, né, de diminuição dessas aposentadorias, de aumento do tempo, né, de contribuição, o aumento da idade para que a aposentadoria possa acontecer, né? Então você tem todo um debate econômico, né, que vai levar a consequências também sociais, né? Porque com a população envelhecendo, algumas dessas pessoas começam a ter uma condição mais aposenta, né, numa idade menos avançada, ou ainda está ainda bem fisicamente, assim, né? E pode continuar trabalhando, né? Ou não, né? A saída do mercado de trabalho é necessária realmente, mas aí a pessoa fica numa situação de perda de vínculos sociais, que é o que a gente vai estar discutindo aqui, tá? Então, essa questão a modificação no contexto atual coloca uma demanda muito grande para pensar processo de aposentadoria, tanto de uma perspectiva individual, tá, de uma preparação para pessoas que querem buscar esse processo de se preparar, ou para empresas que querem construir esse processo de preparação, né? A gente viu na questão das carreiras, né, como que quando a pessoa chega no teto da carreira, né, ela começa a tem benefícios, mas também começa a causar problemas. Então você tem que criar uma sistemática mais organizada de preparação para que as pessoas se aposentem, né, de maneira a não causar conflito dentro das empresas. Então, assim, essa preparação para a aposentadoria, ela vai ganhando cada vez mais uma demanda tanto da pessoal, né, quanto das empresas. E como eu já disse para vocês, né, na aula sobre políticas públicas, né, vem ganhando também ou como a gente viu brevemente, né, mas vem ganhando também uma importância em termos de pensar políticas públicas voltadas para idosos, que insiram a discussão, né, da relação do idoso com o mercado de trabalho, né, ou com a saída do idoso do mercado de trabalho. Então, esse é um tema que a gente pode pensar dentro tanto do trabalho individual, de consultório, quanto no trabalho de empresas, quanto no trabalho em políticas públicas, tá? E a gente já viu, ele acontece principalmente em função de pressões sociais de mudança da pirâmide etária, né, com o aumento do número de idosos e todas as implicações econômicas, sociais que isso possibilita, tá? Ou que isso gera. Então, assim, a questão principal que a gente vai pensar a orientação para aposentadoria
é em função, né, pelo menos aqui, o que a gente quer discutir nesse momento aqui, é em função da importância na preparação da aposentadoria do impacto disso na identidade do sujeito. Por quê? E vamos entender isso aqui, porque tem uma série de outros elementos que são consequência, mas esse é o elemento central para pensar a preparação da aposentadoria. Por quê? Porque a partir da forma como eu me percebo, né, a construção, o conceito de identidade, a forma como eu me percebo e como eu percebo que eu sou percebido pelas outras pessoas, e consequentemente, pela forma como eu me posiciono frente a mim mesmo, e como as pessoas se posicionam frente a mim, e como eu me posiciono frente a como as pessoas se posicionam frente a mim, tá? Isso é o conceito e a consequência da noção de identidade, tá? Então, identidade é uma percepção que eu tenho, tá? De mim mesmo, de pertença a grupos, de pertença a valores, de assunção de papéis sociais, que eu me percebo nele e que ao mesmo tempo também eu sou percebido, né? Tá? Então, é tanto a forma como eu me percebo, como as outras pessoas me percebem, e como eu percebo que as outras pessoas me percebem, e consequentemente, como eu me posiciono frente a essas percepções, essa reação que eu tenho frente a essa percepção. Então, a preparação para a aposentadoria, ela vai ser muito marcada por essa questão da identidade, porque o trabalho, né, ele na nossa sociedade, pelo valor que ele possui, e principalmente pelo valor de nos localizar socialmente, ele é um elemento muito definidor da identidade. Né? Tanto que quando a gente pergunta assim, tudo bem, conhece alguém, como é que você chama? Aí você fala, Sânio. Qual que é a segunda pergunta que vem? Tá legal, o que você faz? Né? Então a pessoa pergunta pelo seu trabalho. Eu sou psicólogo, sou professor de psicologia do FGD. Então isso me localiza, né? Falo, sou psicólogo. Eu já me localizo em relação a uma série de questões, uma série de vivências que eu me percebo, que eu compartilho com um grupo de pessoas que são psicólogos também, que a forma como as pessoas se posicionam frente a mim, e eu falo isso porque são formas que vão se posicionar frente a vocês. Hoje percebe vocês, o que você faz? Sou estudante. Né? Tá. De quê? Né? Então uma pessoa, embora você, né, esteja numa cesta geral que é estudante ainda, mas já tem uma percepção de que psicologia, pronto, já se posiciona frente a você de uma maneira específica, tá? Então, e vocês também, quando você pensa, não, sou psicólogo, ou sou estudante de psicologia, vou ser psicólogo, você se posiciona frente a questões de maneira diferente de outros estudantes, por exemplo, estudantes de medicina ou estudantes de ciências sociais, que é um curso mais próximo da gente, né? Mesmo medicina também, são cursos da área de saúde, a gente já se posiciona de maneira, pela essa identificação que a profissão, seja ela já em exercício ou em preparação para o exercício, isso já nos dá uma série de elementos para que a gente se perceba como participando de grupos sociais, de valores, de projetos de sociedade, né? E que pode variar também, tá? Mas assim, já dá algumas delimitações e, consequentemente, já norteia um pouco a forma como a gente vai reagir, como a gente vai se posicionar frente às coisas, tá? A gente se percebe e frente a essa percepção se posiciona, né? Em função, muitas vezes, do trabalho, tá? Então, o trabalho ele tem essa função muito determinante na organização da percepção. A gente vai falar de outros elementos depois também, mas primeiro discutir essa questão da identidade, tá? Então, quando o sujeito sai do mercado de trabalho, tá? Sai desse exercício dessa profissão, ele perde essa referência, tá? Ou ele pode manter dela como alguém que foi importante, isso dura algum tempo, assim, né? Ou que tinha uma ligação, mas essa ligação que ele tinha, que fornecia essa percepção para ele, essa autopercepção
em relação às outras pessoas, decorrente do trabalho ou da profissão. E isso é importante também a gente fazer diferenciação, né, que está de emprego e de trabalho, tá? Porque emprego é uma forma de ter carteira assinada, tal, você tem um contrato, né? O trabalho não necessariamente você tem isso, mas todos os dois são trabalho, tá? Você pode, um trabalho não precisa necessariamente ser emprego, né? E trabalho não significa necessariamente ser profissão, tanto que algumas pessoas nem constroem uma identidade profissional e nunca desenvolvem uma profissão. Ah, o que você faz? Ah, eu faço uma coisa aqui, outra ali, fazia uma coisa antes, fazia outra coisa depois. Essa pessoa fica meio carente de identidade profissional, tá? E mesmo profissões também que são pouco estruturadas, assim, ou pouco compartilhadas socialmente, isso tem um certo, tem um impacto social também, que as pessoas não sabem como se localizar à frente dessas pessoas. Por exemplo, hoje em dia já é mais comum a pessoa, por exemplo, que é blogueiro, né? Mas pensa, né? Não precisa de muito tempo, quando vocês eram crianças, né? Tipo assim, vocês nem criança, adolescente. Pensa que vocês tinham 15 anos, né? Uns 5 anos atrás, mais ou menos. Pessoal, o que você é? Blogueiro. Não era uma coisa que existia um posicionamento tão sistemático, se localizar tão sistematicamente a pessoa quanto é hoje, né? E isso num intervalo curtíssimo de 5 anos, né? Seria hoje, pensa assim, a pessoa, o que você faz? Ah, eu sou jogador profissional de, sei lá, joguinho de computador, né? Sou atleta de joguinho de computador, né? Tem muita gente, tem algumas pessoas que vivem disso, ganham dinheiro com isso, se profissionalizam nisso. Mas você fala isso, a pessoa, pô, isso aí é uma brincadeira, né? Não é uma coisa séria, né? Então você não consegue se posicionar à frente, de maneira adequada frente ao que a pessoa faz. E às vezes é um serviço para o cara, um trabalho tão sistemático quanto o outro, né? Então a gente tem essa identificação, ela é muito marcada por esse compartilhamento social, esse lugar social que essa identidade fornece, né? Por exemplo, você fala, eu sou psicólogo, né? Já te dá a maior parte das pessoas já entende mais ou menos o que é isso, tal, já te localiza em algum lugar. Eu falo, eu sou professor da Universidade Federal, já me localiza dentro de um lugar, né? Que é diferente da pessoa, o que você faz? Ah, faça um bico aqui, outro ali, aí você já fica meio sem saber, né, como localizar essa pessoa. E a própria pessoa não desenvolve uma identidade profissional muito sistemática, né? Tem um impacto disso na pessoa. Da mesma forma com pessoas que estão com processos, tem ligação com profissões que são muito pouco compartilhadas ou pouco usuais. Então, o processo de construção da identidade, ele é uma luta, né, de afirmação, de busca de reconhecimento, tá? Vocês vão passar por isso daqui a pouco, tá? Não é só para essa questão de identificação profissional, ela é um impacto que acontece durante a profissão inteira. Vocês vão vivenciar isso logo depois de formar, como que construir essa identidade enquanto profissional, como é que isso é sofrido, né? Como é que isso é uma busca de afirmação. Então, imagina isso quando a pessoa perde, né? Tem isso e de repente perde quem vem de profissões mais sistemáticas, né? Mesmo que essa profissão não seja ligada a uma profissão liberal ou de curso superior, tá? Por exemplo, o que eu sou? Eu trabalhei 20 anos como no supermercado X, por exemplo, que é um caso que a gente analisou no estágio, né? Então, o que eu sou? Sou repositor de supermercado. É a profissão da pessoa, né? A pessoa constrói isso, constrói identidade, constrói vínculos afetivos, tá? O trabalho intermedia uma série de elementos da vida da pessoa, ok? Então, quando a pessoa perde isso, ela perde essa identidade, perde esse lugar social. E a perda desse lugar social, ele tem uma série de impactos, não só para a pessoa se localizar, mas também para outras pessoas localizarem esse sujeito que agora não está mais trabalhando. Tanto que uma coisa comum de acontecer, principalmente em caso de mulheres quando aposentam, mas de maneira geral, tá? É quando a pessoa não tem uma função social reconhecida, mas em função do trabalho, não está trabalhando mais, né? Ele vai para um não lugar social, né? Ele não tem um lugar estabelecido, não tem
uma função reconhecida. Então, existe uma tendência para que essa pessoa seja, pelo menos em termos sociais, existe uma pressão para que essa pessoa seja absorvida em algum lugar social, né, que é intermediado pelo trabalho. Então, é muito comum a gente ver nesse caso pessoas, olha, filhos, né, de pais que estão aposentados, principalmente no caso que eu falo, principalmente de mulheres, né, você não está trabalhando mais, então você vai ser uma parte da minha organização em função do trabalho. Então o filho se organiza em função do trabalho, considerando o pai uma parte do projeto dele, né, ou seja, desse lugar social dado pelo pai, né, ou pela mãe, né, em função do trabalho, que pega os pais agora aposentados, né, os avós, e botam para cuidar de filho. Né? Então, não, sua função é tomar conta do meu filho para que eu possa trabalhar. Né? Então, olha só como é que o trabalho ele continua organizando o lugar desse sujeito, mas como ele não tem um lugar social próprio, ele é capturado por um lugar social dado pelo trabalho, que tem utilidade, que tem um valor social, e ele fica a serviço desse trabalho ainda. Né? A identidade dele passa a ser norteada, né, por esse trabalho do filho ou da filha, né, e bota para tomar conta, né, do neto. Né? Por exemplo, então existe muita tentativa de captura em função desse não lugar social para um lugar social reconhecido. Tá? Então, muitas vezes a gente vê, né, idoso que recusa-se a aposentar, né, ou fica com dificuldade para aposentar, fala, não, se eu não trabalhar aqui, eu vou ter que trabalhar em casa, né, que eu vou ter que ficar fazendo almoço, eu vou ter que ficar olhando menino, vou ter que ficar arrumando casa, né, porque, não, você não está trabalhando, então você ajuda aí com almoço, olhando menino, fazendo, porque você não está fazendo nada, né. Então aquela ideia de que é um momento, não, é um momento meu que eu vou usar para descansar, ou que eu vou usar para ter uma atividade pessoal não remunerada, mas um hobby, dar vazão para isso, não. Isso não muitas vezes não é percebido como algo que é um direito da pessoa, né, por ter aposentado. Ela continua tendo que servir a um lugar social que é definido pelo trabalho, né, mesmo que seja de outra pessoa. Então a preparação para a aposentadoria, ela fundamentalmente é uma preparação para que a pessoa possa reconhecer, tá, esse não lugar social para qual ela vai ser remetida e para que ela construa um lugar social para ela, tá? Para que ela construa um lugar que é dotado de uma significação, dotado de um projeto, para que ela não seja capturada por outros lugares sociais ou seja remetida a um limbo, né? De um não lugar que é um não lugar de um asilo, né? Ou um não lugar de ficar trancada dentro de um quarto, né? Dentro de casa, tá? Então isso é a função principal da preparação para a aposentadoria. Para além disso, existem outros elementos, né, que o trabalho intermedia, sempre pensando, olha, o que o trabalho intermedia e o que a pessoa vai deixar de ter com a perda desse trabalho intermediano, tá? Que são elementos econômicos, geralmente existe uma perda de ganho, tá? Mas principalmente, o segundo elemento que eu acho que é mais importante é relacionado à economia psíquica, tá? O trabalho ele é um espaço muito importante de gasto de energia psíquica, tanto, vamos pensar em termos de pulsionais, né? Tanto de pulsão de vida quanto de pulsão de morte. Então o trabalho é um espaço onde eu gasto agressividade, onde eu gasto controle, né? Pensando nos elementos de pulsão de morte. E é um trabalho também onde eu gasto libido, né? A gente vê muitas vezes o trabalho ele tem uma função muito grande de gasto de energia sexual mesmo, né? Ou de investimento sexual. A pessoa investe o trabalho libidinalmente. Então, ou pessoas ligadas ao trabalho. O trabalho é um intermediário de investimentos libidinais muito forte. Tá? A gente viu um caso recentemente de uma pessoa que
uma senhora mais velha, né, mas que ela só decide se aposentar quando o chefe dela, que era uma pessoa que ela investia libidinalmente, sai dentro do coisa e ela começa, perde o tesão com aquilo ali, tá? Isso não estou falando aqui que esse investimento libidinal é necessariamente, tem que ter um caso, fica fantasiando. Pode até ter isso também, né? Mas é um investimento libidinal que é normal a gente ter, né? Pulsão de vida, você investe libido, investe, às vezes até de maneira erotizada, mas não genitalizada, tá? Mas que pode aparecer como admiração pela outra pessoa, não precisa ser necessariamente a vontade de querer transar com ela, né? Pelo menos não no nível consciente, né? Mas o trabalho ele também é um elemento importante desses investimentos, e a perda do trabalho é uma perda muito grande desses espaços de investimento libidinal. De novo, né, vamos considerando aqui que o trabalho de vocês é estudar, né, para boa parte de vocês. Imagina quando vocês saírem da faculdade, vocês estão vendo isso agora que vocês estão de quarentena, né? Mas que vocês vão perder contato com os colegas, com os ambientes que são intermediados pela faculdade, né? Imagina o tanto que você perde de possibilidade de investimento libidinal ou de gasto de energia, de pulsão de morte mesmo também, né? De agressividade. Como é que esse espaço, perdendo esse espaço da faculdade, você perde esses arranjos que vocês já construíram, né? Agora coloca isso quando a pessoa transforma isso no meio de vida dela, na forma como ela se sustenta, na forma como ela se percebe, né? A perda desses arranjos que estão intermediados pelo trabalho, né? Que é o que acontece dentro da aposentadoria, né? Então ela tem essa dimensão de uma perda identitária, tá? E uma perda de lugares sociais que ela ocupava, e a perda até de um lugar social remetido a um não lugar, mas tem também essa dimensão de uma perda de arranjos que intermediam a economia libidinal, economia monetária e libidinal do sujeito, tá? Então é preciso que a pessoa repense onde ela vai investir a libido dela. Então é interessante, a pessoa perde o trabalho, né? Que é onde ela investia a libido, eu vi um caso que a pessoa começava a ficar vendo Shoptime, comprar tudo Shoptime. Vou comprar isso aqui, vou desenvolver um hobby. Aí não desenvolvia. Aí eu olhava, agora eu vou comprar outra coisa, né? Vou desenvolver outro hobby, também não desenvolvi. Então não fica meio que pulando de uma coisa para outra para tentar reconstruir algum investimento, algo para onde investir libidinalmente, e não consegue, né? Tem dificuldade de fazer isso. Ou fica até voltando para o trabalho, né? Mesmo sem estar trabalhando no lugar, porque tem que gastar energia libidinal, você tem que gastar de um jeito ou de outro, né? Pulsão você tem que colocar para fora, seja ela energia libidinal ou agressividade, pulsão de morte, tá? Então, a aposentadoria vai intermediar esses elementos. Então, como que a gente faz, tá? Geralmente, os programas de preparação para aposentadoria, tá? O que você vai fazer com isso, então? Como eu disse, existem diferentes modelos, diferentes possibilidades de pensar essa preparação para aposentadoria em função do que a gente já sempre vem discutindo isso aqui, né? Em função dos diferentes lugares institucionais a partir do qual você vai realizar esse trabalho. Então, você vai realizar isso dentro da empresa é uma coisa, você vai realizar isso individualmente é outra, você vai dentro do consultório, né? Você vai realizar isso com políticas públicas de outra forma, né? Dentro do consultório, como é que você faz? Faz concessões, tá? O ideal é começar com o processo de 5 anos, tá? Mas podemos resumir a 2, mas assim, é um processo muito rápido, né? Buscando fazer com que a pessoa reflita sobre esses temas que eu estava discutindo com você. Olha, qual é o lugar do trabalho na sua vida? Qual que é como é que você investe? Como é que você investe esses elementos? Qual seria a alternativa? Para a pessoa já ir construindo uma alternativa para pensar um lugar social para ela, para pensar para onde que ela vai redirecionar os investimentos afetivos dela, né? Sejam eles agressivos ou libidinais. Então,
o trabalho é fundamentalmente esse, tá? Seja por sessões individuais, no caso de consultório, quando a pessoa demanda. Na empresa, você cria um programa de preparação para aposentadoria que vai envolver, além desses elementos, formas de repensar a atuação do sujeito, principalmente com atividades de mentoria. A pessoa já vai sendo redirecionada, vai sendo preparada da mesma forma, né, para fazer essa reconstrução desse lugar de inserção social dele. Ou a empresa pode pensar, olha, como é que eu posso aproveitar esse sujeito, né, de alguma forma. Então, eu já vi casos, por exemplo, quando indústria automobilística, agora menos, né, mas no início da indústria automobilística no país, muitas vezes o engenheiro se aposentava, a indústria propunha para ele que ele criasse uma empresa para fazer autopeça, né? Então, os principais engenheiros geralmente aposentavam, saíam, ou montavam empresas de consultoria, né, para continuar trabalhando, mas não como empregado, mas prestando consultoria para projetos específicos, ou montavam empresas para prestar serviços de produção de autopeça e tal. Mas isso é muito comum até hoje, né, no ramo de engenharia, por exemplo. Tá? Eu tenho 2 tios, né, que eram engenheiro ligado à área de engenharia civil, mas ligada à produção de petróleo. Todos os 2 aposentaram, montaram empresa, né, microempresa individual, né, e de vez em quando aparecia um projeto. Olha, eu preciso de alguém que é muito especializado nisso aqui X, né? Então eu quero alguém que tenha... É um serviço que não aparece sempre, mas quando aparece precisa ser alguém altamente especializado. Então tem o fulano, né, que tem 40 anos de experiência nisso, né, formou com 25, começou a trabalhar com isso, trabalhou até os 65, né? Imagina, 40 anos de experiência, isso vale ouro. Só que você não precisa contratar ou segurar um profissional desse. Você pega uma pessoa que já aposentou, já tem uma renda dele lá, já está mais ou menos estruturado, e ele monta uma empresa, quando aparece a demanda, você contrata a pessoa. Tá? Então, a preparação para a aposentadoria, né, não necessariamente remete a pessoa a um não trabalho, né, mas a empresa construir na pessoa competências que às vezes ela não tem, né, para que ela desenvolva, crie essas empresas e continue prestando serviço de maneira menos intensa, um trabalho menos intenso do que era anteriormente. Tá? Ou até mais intenso no caso que a pessoa, por exemplo, que ela cria uma empresa de produção de autopeças, por exemplo. Olha, você já sabe, você é o cara que entende aqui de fazer essa parte. Eu vou terceirizar essa produção, por exemplo, do farol do carro. Preciso de alguém que produza esse farol para mim. Você quer fazer? Você sabe fazer. Então, a preparação vai envolver uma preparação dessa pessoa para sair da função de engenheiro para ser uma função de empresário, por exemplo, tá? Ou simplesmente preparar a pessoa para sair mesmo, né? Mas pode envolver esses outros elementos também. E no caso das políticas públicas, a gente já discutiu um pouco as possibilidades, mas principalmente pensar dentro das ações voltadas para idosos, como que a categoria trabalho interfere ou pode ser pensada como os elementos para pensar políticas públicas voltadas para idosos. Né? Não precisa ser necessariamente política para pensar a saída da pessoa do emprego. Né? Isso pode ser pensado também como política pública dentro do serviço público. Né? Que seria uma coisa extremamente importante. Você tem, principalmente o bancário, né? Existe um sofrimento muito grande. Você pega o Banco Brasil, Caixa Econômica Federal, da pessoa que está aposentando, né? Que a pessoa trabalhos que exigiam uma identificação muito grande com a empresa. Quando a pessoa perde isso, geralmente gera um sofrimento muito grande. Né? Então pode fazer em modos tradicionais, mas também pensar isso de forma a pensar formas de reinserção da pessoa. Na universidade mesmo a gente tem isso, né? Tem muito professor que aposenta, não sabe o que faz. Né? Imagina, por exemplo, um professor com 65 anos, né? Se ele está aposentando, se ele está com saúde ainda,
a renda dele vai cair drasticamente, tá? Para 1/3 do que era anteriormente, provavelmente, né? Cai para em torno de 1/3. A renda dele de aposentado para a renda como profissional da ativa. E a pessoa, o cara com um alto nível de preparação, né? É preciso pensar políticas de reinserção dessa pessoa, né? Existem uma série de políticas, por exemplo, muitas vezes as pessoas vão para faculdades que estão iniciando, menos estruturadas, e levam, né, uma produtividade maior para ajudar a construir programas de pós-graduação. A gente vê, na UFGD a gente não tem isso, mas na UFMS a gente vê casos, na UCDB a gente vê casos assim, né, para ajudar nos programas de pós-graduação deles, pessoas que têm uma trajetória acadêmica mais destacada, né, e vão para, por exemplo, faculdades com programas que estão mais começando, tá? Principalmente programas de pós-graduação. Ou vai para a faculdade particular, né? Mas tudo isso tem que ter uma preparação para entender. Ou fica trabalhando como professor colaborador, né? Muito comum isso também. Né? Você tem bolsas para isso e tal. Né? Você não perder, né? Sai muito mais barato que ter um professor, né? E você não perde um acúmulo de conhecimento muito grande, tá? Bom, pessoal, então, mas as ações são feitas com conversas individuais, no grupo, né? A forma como é feita é muito semelhante, são formas clínicas, na sua imensa maioria, tá? Tanto com preparação individual, né? Com conversas, com pessoas refletindo sobre esse processo, mudando mecanismos defensivos, né? Ou em grupo, para que a pessoa construa interpretações compartilhadas, né, para ela perceber a dimensão social dos elementos que ela está vivenciando, que senão às vezes se percebe individualmente elementos sociais, geralmente a pessoa se culpabiliza, né, por não conseguir determinadas situações, resolver determinados problemas. Quando ela leva isso para o nível social, ela começa a perceber que o problema não é ela, mas uma organização social que é excludente ou que não pensou aquela situação, né? E que a pessoa precisa se organizar socialmente para que ela conseguisse superar aquela dificuldade. Né? Então, as ações não tem muito segredo, assim, né? São ações como outras ações de trabalho com essas pessoas, né? De base clínica, de reconfiguração de mecanismos defensivos ou de posicionamento frente a determinadas situações, né? E de reconfiguração da compreensão da pessoa sobre essa forma como ela interage com essas situações, tá? Então, pessoal, é isso, né? Essa é a nossa última atividade de aula, né? A gente tem depois a atividade final aí, que é a próxima, né? Avaliativa. Eu agradeço, né, a presença de vocês no curso. Espero que tenha sido proveitoso, né? Eu sei que tem as possibilidades que a pandemia e o ensino à distância, né, para qual a gente, professor, também não estava muito preparado, né? Mas espero que tenha sido proveitoso, que tenha pelo menos possibilitado que vocês a intenção da disciplina, né? É que vocês percebessem o campo e percebessem principalmente que a ação em orientação profissional não é aplicar uma receita de bolo, não é aplicar um teste, né? É um campo amplo e que exige principalmente, muito mais do que métodos e técnicas, entender qual processo psíquico está sendo intermediado por aquela situação, para você pensar onde é que eu vou agir então. Bom, nesse caso da orientação profissional, são esses elementos da função do trabalho como elemento intermediador, né? No caso da aposentadoria, né? A função do trabalho como elemento intermediador do sujeito com identidade social e do sujeito com economia libidinal, né? Como que a retirada do sujeito a retirada desses intermediadores do sujeito vai impactar e como fazer para que o sujeito se prepare para a retirada desses elementos que vão intermediar, que são intermediados pelo trabalho ou pela profissão do sujeito.
tá bom? Pessoal, então obrigado, né? Obrigado pela presença nessa trajetória aí, né, nesse mês, na unidade 2, no módulo 2, né, do ensino à distância aqui. E vamos, semestre que vem, estamos aí de novo. Pros que estão, a não ser para os que estão formando, né? Para os que estão formando, boa sorte. Isso aí, pessoal. Até mais, então.